E o que significa ser morno na Bíblia? Bom, para entender esse texto a gente vai mergulhar não só no texto, mas também na cultura, no que se conhecia na época, e você vai se surpreender com o significado não só da palavra morno, mas da palavra frio e da palavra quente, que vai fazer você abrir a sua mente para um significado muito mais bonito do que o que você já ouviu, costuma ouvir por aí. Bom, eu sou Thiago Rosa, eu sou teólogo, esse é o meu canal Conheça a Sua Fé, e é um canal voltado para assuntos teológicos e curiosidades e tudo que está relacionado à Bíblia e à teologia. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria de saber, algum assunto que te interessa, pode deixar nos comentários e já deixa também o seu palpite sobre o que você entende sobre esse texto. Dá um pause aqui, comenta e depois continue e a gente vai ver se você estava certo, se você entendeu o que realmente o texto significa. Bom, vamos lá. O texto de Apocalipse 3, vou ler na minha Bíblia, Bíblia bonita, minha Bíblia nova, Apocalipse 3, versículo 15. A gente vai ler o 15 e o 16. Está escrito assim: Conheço tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosse frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Bom, brabo, né? A gente já ouviu esse texto muitas vezes, eu já vi pregações sobre isso, já fui na igreja várias vezes e as pessoas até em momentos de louvor, de oração e tal, falam, gente, vocês não podem ser morno não. Deus prefere que você escolha de uma vez, escolha de uma vez, ou você é frio ou você é quente, não fica em cima do muro não. E aí o pessoal usa muito aquela ilustração, não sei se você já viu, gente, você tá andando em cima do muro, assim, ó, do lado de cá tem o inferno, do lado de cá tem o céu, e Jesus tá te chamando, ó, vem pro lado de cá. Não, eu não vou cair no inferno não, não, o muro é dele, né, o muro é do diabo também. Então, você já ouviu isso? Eu também já ouvi muitas vezes, é muito legal o tanto que as pessoas criam as histórias para ilustrar os textos, né? Mas, porém, contudo, todavia, esse texto não significa necessariamente isso que as pessoas costumam dizer. Então, o que a galera leva para as mensagens é assim: Deus prefere, inclusive, que você decida logo que você não creia nele, que seja ateu, que seja um ímpio, do que você ficar dividido entre as duas coisas, né? Entre não sabe se tá lá, se você é um crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, né? E se a gente ler atentamente o texto diz assim: conheço as tuas obras. Ou seja, ele está falando para uma igreja. Essa igreja é para carta, é uma carta da igreja em Laodiceia, é para uma igreja, tá? Não é para um grupo de ímpios, não é evangelístico, é para uma igreja. Conheço as tuas obras e sei que não és frio e nem quente. Beleza, depois a gente vai falar sobre frio ou quente. Antes fosseis frio ou quente. Esse antes fosse frio ou quente, que as pessoas interpretam como se Deus estivesse falando que é melhor até você ser ímpio do que você ficar em cima do muro, ele não tem respaldo em todo o resto da Bíblia, onde Deus fala de arrependimento, onde os profetas falam de arrependimento. Não existe nenhum outro paralelo na Bíblia que mostre que Deus prefere que você seja ímpio do que você esteja indeciso. Não tem outro paralelo, não existe isso na mensagem. Então, o que a gente vê no resto da Bíblia? A gente vê no resto da Bíblia que a mensagem é: você precisa se arrepender, ou você tem fé, ou você não tem. O muro não existe na Bíblia. Não tem como você crer, não crer, crer mais ou menos. Você crê 100%, crê 0% ou crê 50%. Não tem esse negócio de crer 50%. Então é assim, você acredita que eu existo? Você está vendo meu vídeo, você acredita que eu existo? Ah, eu acredito. Ou você acredita ou você não acredita. Ah, eu acredito, não sei, mais ou menos. Quando você não sabe se você acredita, você não acredita ainda. Você está na dúvida. A dúvida é falta de fé, entende? A dúvida é falta de crença. Então, ou você acredita ou você não acredita. Não existe nenhum outro lugar na Bíblia em que dê a ideia de que Deus prefere que você viva a sua vida de maneira ímpia do que você fique indeciso e não saiba se ele existe ou não. Entendeu? Então parece aqui que Deus está falando que ser ímpio também é uma coisa boa, ou
você é frio, é uma coisa boa, ou quente é uma coisa boa também, entendeu? Não fecha a conta, entende? Então, levando em consideração que aqui as duas coisas são boas, vai ser importante a gente entender qual é a ilustração que está sendo usada. Por que que frio é bom também? Quente é bom, a gente sabe que quente é bom. Mas frio também é bom aqui no texto. Antes fosses frio ou quente. Assim, porque tu és morno, não és nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então vamos entender para quem esse texto é dirigido. Esse texto é dirigido para a igreja em Laodiceia. Laodiceia era uma cidade que não tinha suprimento de água próprio. Era uma cidade que tinha dificuldade com o suprimento de água. Ela dependia das cidades vizinhas para o seu suprimento de água. Né? A geografia não favorecia muito a cidade de Laodiceia. Mesmo assim, era uma cidade que era próspera, né? E que se julgava que não necessitava de nada, não necessitava de Deus, eles eram autossuficientes. Essa cidade ficava entre duas outras cidades importantes da região. A primeira cidade que é importante é a cidade de Hierápolis. Hierápolis era uma cidade que tinha o próprio suprimento de água e eles tinham aquelas fontes de águas quentes, inclusive tinham espaços para banhos, espaços medicinais, né? Então você tinha aquelas fontes de águas naturais, fontes de águas medicinais que as pessoas faziam os banhos de cura e etc. Né? Essa era uma cidade localizada de um lado da cidade de Laodiceia. A outra cidade, no oposto, você tinha outra cidade que era Colossos. Colossos era uma cidade absurdamente importante, né? Tanto que tem uma carta só para eles. A cidade de Colossos tinha também seu suprimento de água, e a água da cidade de Colossos era conhecida por ser refrescante, por ser fria, era uma água boa, né? E a cidade de Laodiceia, como ficava no meio dessas duas, ela recebia a água que vinha das duas fontes, tanto da água quente quanto da água fria. Tá? Isso, gente, eu não estou inventando isso não, tá? Isso daí é historicamente documentado. Uma pesquisa simples vai te mostrar que o que eu estou falando é fundamentado na arqueologia e nos melhores achados geográficos e arqueológicos, tá? Então, como Laodiceia não tinha o próprio suprimento de água, ela dependia dessas outras fontes que vinham das cidades vizinhas. Então você imagina, uma cidade é famosa por ter as águas quentes e medicinais, e essas águas quentes eram excelentes para banhos de medicinais e etc. Né? E a outra cidade, uma água refrescante, uma água de uma outra qualidade também, de minerais e etc. Quando você junta as duas, ela fica morna. E a água em Laodiceia era ruim. Tanto que alguns achados arqueológicos indicam que o pessoal em Laodiceia usava uma quantidade muito maior de botijas, de vasos, né? Por quê? Porque, pelo que parece, e essa informação ainda é meio, assim, não tem muitos dados, mas faz sentido, dado a condição da água, que as pessoas recolhiam a água e deixavam em algum lugar para a água esfriar. Então eles pegavam a água e deixavam durante a noite, por exemplo, para a água esfriar, para eles poderem usar e beber no outro dia. Então era uma prática ali de sobrevivência deles, para eles não terem enjoos quando bebessem a água morna. Então Deus mostra para João, nessa profecia, que a cidade era ruim como a água. Essa cidade era ruim como a água. Ela não era capaz nem de curar, no caso da água quente, né? Antes fosse quente, ou ela não era capaz de trazer o refrigério, de refrescar, de trazer o alívio para aqueles que têm sede, como a cidade de Colossos. Então eles nem curavam, nem refrescavam, eles nem eram importantes para a restauração, também não eram importantes para matar a sede e para trazer alívio. Entende? Essa figura, com certeza, era amplamente conhecida pelos ouvintes da igreja. Então, como eles não eram bons nem como água quente, nem como água fria, eles eram mornos, e aí sim a sensação natural do enjoo, né? Antes eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa figura passa a fazer sentido. Então, não é que você é frio ou quente, e isso o quente está aqui, né? Não é que você é quente nem frio.
e uma é contraditório da outra, um é bom e é ruim. Não, os dois são bons igualmente, um para cura e o outro para refrescar, para refrigério. Então você nem cura e nem traz refrigério. Mas você, então essas são as igrejas que têm fé, né? Esse seria o resultado da fé. Antes você é morno, e como você é morno, você é ruim. Você não tem, eu não tenho condição de usar você para absolutamente nada, né? Então é isso que fala no texto de Apocalipse. E percebe que o texto é muito mais profundo, porque você não diz que Deus tem prazer no mal, né? Não, eu prefiro que você seja ímpio. Não. Não é um texto sobre você decidir o que você é e se é melhor você ser ímpio do que você ficar no meio do muro. Não, é assim, ou você refrigera ou você cura. Então você pratica essas coisas boas que são frutos da fé, ou você não tem fé e se torna uma água morna e inútil. Então esse é o verdadeiro significado do texto. E assim, quando você for pregar, você pode ir com segurança, tá? Que essa mensagem é a mensagem que o Apocalipse, que o apóstolo João realmente queria passar com essa visão que Deus deu para ele. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha sido edificado com essa mensagem. E eu vou deixar aqui na descrição o link da comunidade Conheça Sua Fé, que é uma comunidade que eu tenho de estudos teológicos, que custa R$ 9,90 por mês, o valor é super acessível e não é um curso. É uma reunião de vários cursos diferentes, todo o material que eu produzo teologicamente eu coloco lá e você tem acesso, enquanto você estiver se comprometendo com a mensalidade, essa mensalidade super baratinha, que eu fiz exatamente para ser acessível, você vai ter acesso a devocionais diários e a qualquer material teológico de outros cursos que eu produzi, eu vou colocar tudo lá sempre, que é para a sua edificação. Então se você gostou e se você gosta da ideia de estudar um pouco mais de teologia e a Bíblia de maneira mais aprofundada, é só você clicar no link aqui da descrição desse vídeo para você saber mais a respeito da comunidade Conheça Sua Fé. Então é isso, Deus abençoe, tchau.